Bom dia, vamos hoje conversar um pouquinho sobre o conteúdo da aula 10. Nessa aula a gente vai considerar algumas desigualdades, quer dizer, 4 desigualdades, em nomes de uns pesquisadores na área de probabilidade estatística. Aconteceu que 3 desses caras são russos. Os dois trabalharam juntos, Bunyakovsky, Markov, Chebyshev e Bunyakovsky, eu não sei se ele trabalhou com eles ou não. Mas Chebyshev era o professor do Markov. E o Markov você pode lembrar desse nome se você uma vez escutou dos processos de Markov, ou sequências do Markov. Para descrever o comportamento de alguma variável aleatória, basta, quer dizer, é suficiente e necessário, saber a função de distribuição acumulada. Quer dizer, sabendo a função de distribuição acumulada, você pode descrever completamente o comportamento de uma variável aleatória ou de um vetor aleatório. Por exemplo, vamos ver a função de distribuição acumulada normal, que tem essa forma. É a função acumulada, por isso ela não tem aquela forma de gaussiana que a gente tem mais familiaridade. Se nós sabemos ela, esse é o exemplo quando o valor esperado e a variância ou desvio padrão é uma segunda e 1 sobre 2 raiz de 3. Ela tem esse gráfico. E claro que se nós sabemos ela, essa função de distribuição acumulada, nós podemos calcular qualquer probabilidade. Por exemplo, a probabilidade de x estar dentro de intervalo de 0,5 até 1. Intervalo semi-aberto, né? Então, uma vez a gente falar da variável normal, vamos lembrar como que é os gráficos dela. Esse aqui é a nossa família gaussiana, quer dizer, a densidade. Enquanto a integral da densidade, a distribuição acumulada, tem essa forma de um degrau, mais ou menos. A relação entre elas gráfica não é muito evidente, mas interessante que essa área é dada por esse ponto aqui. Então, o valor da função azul é, na verdade, a integral, quer dizer, a área da função laranja. Igual nessa expressão. Para poder formular a primeira desigualdade, nós precisamos de umas definições primeiro. E, para começar, é a definição de conjunto convexo. Conjunto convexo é aquele que sempre contém a reta que junta os dois pontos aleatórios do conjunto. Então, esse é um exemplo de conjunto convexo. Se você escolher dois pontos aleatórios, a reta que une eles sempre vai estar dentro do conjunto. Enquanto esse aqui é um conjunto não convexo. A reta que une esses dois pontos, por exemplo, está fora, parcialmente, está fora do conjunto. Então, esse é um exemplo de conjunto não convexo. Enquanto isso é a interpretação intuitiva, gráfica, a definição formal, o conjunto A de Rn se chama convexo se para qualquer par dos pontos x e y e para qualquer número t de intervalo fechado de 0 até 1, essa combinação linear de dois pontos também está dentro do nosso conjunto original A.
Então, junto com um par de dois pontos, todos os pontos desse tipo, para todos os valores possíveis de t entre 0 e 1, estão dentro do conjunto. E você pode ver que isso é justamente a equação de reta paramétrica que une ponto x e ponto y. Além disso, precisamos definir a função convexa. O conceito de função convexa é a generalização de conceito das funções com segunda derivada positiva. Se você lembra, se a segunda derivada é positiva, significa que o gráfico da nossa função olha para baixo, então a reta que une dois pontos no gráfico está acima do gráfico em si. A definição, de novo, formal, fala sobre uma função de R, N para R, definido num conjunto convexo. Ela se chama convexa somente se, para todos os dois pontos do nosso domínio dela, A, e para todos os valores de t de intervalo de 0 até 1, é satisfeita essa desigualdade. O que significa isso? Vamos analisar. Esse é o valor da nossa função na reta que une dois pontos do domínio. E isso, você pode ver que isso é uma reta que une dois pontos no gráfico. Vamos colocar mais um gráfico para visualizar melhor esse comportamento. Então, nós temos o gráfico azul. Esse é o valor da função num ponto entre os pontos originais x e y. Para facilitar a vida, nós temos aqui o caso unidimensional. E esse ponto aqui é o ponto na reta que une os dois valores da função. Qual que é a diferença com a primeira definição com segunda derivada sendo maior do que zero? É o fato que a função nessa definição aqui não necessariamente é derivável. Nem precisa ter nem primeira derivada, sem falar da segunda. Já a primeira pode não existir. Mas ainda assim, a função convexa, a função vai permanecer convexa. Mas tem ainda uma propriedade das funções convexas. Elas devem ser contínuas. A gente não vai provar esse fato, mas é um bom exercício para vocês. Sugiro vocês fazerem. Ela deve ser contínua. Qualquer função convexa é contínua. Mas, como já indiquei, não necessariamente derivável. Por exemplo, essa função tem os pontos onde ela não é derivável. Em alguns pontos, em algumas partes do gráfico, ela pode ser derivável. Ela pode ter uma derivada bem definida, com única reta tangente. Mas em outros pontos, como aqui ou aqui, não existe uma reta tangente. Mas o que você pode falar é que existe um conjunto das retas subderivadas. Quer dizer, essas retas passam por aquele ponto e todas ficam abaixo do gráfico. As retas assim se chamam de subderivadas. Quer dizer, os ângulos da inclinação dessas retas se chamam de subderivadas, mas para nós é suficiente falar que as retas também se chamam de subderivadas. A gente não vai entrar em muitos detalhes dessa parte de cálculo. Com essas definições, nós podemos formular como um teorema a desigualdade de Jensen, que fala justamente sobre as funções convexas. Então, vamos considerar uma variável aleatória x no nosso espaço de probabilidade, nossa tripla. E vamos considerar tal variável aleatória que tem o valor esperado finito. Além disso, vamos considerar uma função
de uma dimensão, de R para E, mais uma função convexa em números reais. Então, para esses objetos, nós podemos formular e, eventualmente, provar a desigualdade a seguir. O valor da função no valor esperado da variável aleatória é menor do que o valor esperado da função da variável aleatória. Isso é justamente a mesma propriedade que a gente tinha para funções convexas, quando a média, entre aspas, quer dizer a reta que une dois pontos, que é isso mais ou menos alguma coisa parecida com o valor esperado, é maior ou igual do que o valor da própria função. Então vamos provar essa desigualdade. Uma vez a nossa função f é convexa, como a gente acabou de ver, deve existir as subderivadas, pelo menos uma. Em qualquer ponto x0 real, deve existir uma subderivada, uma reta, quer dizer, uma função linear, tal que ela satisfaz duas condições. Primeiramente, ela passa pelo mesmo ponto. No ponto x0, as duas funções são iguais, fx e hx. De outro lado, é subderivada, quer dizer, em todos os outros pontos, a nossa função f é maior do que a função h. Agora, nós podemos escolher, como esse ponto x0, onde eles são iguais, o próprio valor esperado da nossa variável aleatória. Pelo anunciado, esse valor esperado é finito, portanto, nós podemos escolher um tal ponto. Nesse caso, nós podemos criar ou escrever a seguinte sequência das igualdades. No ponto x0, que isso é o valor esperado, as duas funções são iguais, f e h. De outro lado, temos definição da função h, que é uma função linear. Esse é o argumento dessa função. Mas agora, o valor esperado é uma operação linear. Quer dizer, a combinação linear de valor esperado é valor esperado de combinação linear. Mas, de outro lado, isso é nada mais nada menos do que a própria função h calculada na variável aleatória. Isso aqui, então. Mas, se nós temos duas variáveis aleatórias x e y, tais que x é sempre menor ou igual do que y, nós podemos provar, ou nós lembramos as propriedades de valor esperado, que nesse caso o valor esperado de x também é menor ou igual do que o valor esperado de y. Portanto, essa desigualdade é satisfeita mesmo. H, a função h, é sempre menor do que a função f. Portanto, os valores esperados também satisfazem a mesma desigualdade, que termina a nossa prova. Existem mais desigualdades. Muitos. A gente não vai estudar todos. Os que a gente vai estudar falam mais ou menos o seguinte. Eles afirmam que uma certa fração dos valores deve sempre estar, ou deve estar, dentro de um certo intervalo ao redor do valor esperado. E o tamanho desse intervalo é definido pela variância ou desvio padrão. Nós lembramos dos nossos estudos da distribuição normal que existia uma tal regra de 60-90, né? Ou 70-90, alguma coisa desse tipo. Qual que foi a regra? Que no intervalo ao redor do nosso μ de tamanho 1 desvio padrão, continha 68% dos resultados.
enquanto o intervalo mais ou menos 2 desvios padrão já contém 95% dos resultados possíveis da nossa variável aleatória. Já o intervalo de tamanho de 6 sigma, mais ou menos 3 sigma, o tamanho total é 6, contém quase todos os resultados possíveis da nossa variável normal. Esse é o fato que nós podemos deduzir sabendo a função de distribuição da variável normal. Mas no caso, quando só conhecemos o valor de valor esperado e o valor de desvio padrão, nós podemos formular umas outras desigualdades, não tão rígidas, mas ainda assim elas vão dar uma certa informação sobre a proporção dos resultados ou dos valores possíveis da nossa variável aleatória que cabem nos intervalos medidos na escala do desvio padrão. A primeira desigualdade é do Markov. Desigualdade do Markov. Ela é válida para qualquer variável aleatória positiva do nosso espaço de probabilidade de tripla que tem o valor esperado finito. Para todas tais variáveis aleatórias, a probabilidade dessa variável aleatória sendo maior ou igual de um certo número A é sempre menor do que o valor esperado dividido por esse parâmetro A. E isso é válido para todo A positivo. Como nossa variável é positiva, então A também deve ser positivo. Uma outra desigualdade um pouco mais precisa é desigualdade do Chebyshev. Ela já é válida para qualquer variável aleatória no mesmo nosso espaço de probabilidade com valor esperado finito e sobre o qual nós também sabemos o valor de desvio padrão. Lembra que a desigualdade de Markov nem precisava o conhecimento de desvio padrão, só de valor esperado. Mas então, se o desvio padrão é conhecido, nós podemos provar a seguinte desigualdade. A probabilidade que x está mais longe do seu valor esperado do que o número k é sempre menor ou igual do que variância, o valor esperado ao quadrado, dividido por k quadrado. Isso deve ser válido para qualquer k maior do que zero. O que acontece, por exemplo, se k está indo para o zero? Vamos analisar rapidinho para ver como isso funciona. Se k vai para o zero, nós temos x menos μ maior ou igual quase zero. Quer dizer, x tem que ser muito perto a μ, ao valor esperado. Então, a probabilidade disso, pela essa desigualdade, tem que ser menor ou igual, variância dividido por quase zero. Isso, notação não muito boa, mas é só para dar uma visão intuitiva. Esse número é muito grande, né? Não que é infinito, mas muito grande. Então, a desigualdade é obviamente válida, né? Qualquer probabilidade, na verdade, é sempre menor ou igual do que 1, portanto, ela vai ser com certeza menor ou igual a esse número infinito. De outro lado, se k vai ser grande, quer dizer, vai ao infinito, a nossa desigualdade para valores possíveis de x, de variável aleatória, vai ser que x está muito longe, entre aspas também, muito longe do seu valor esperado. A gente entende que a probabilidade disso deve ser pequena. E de verdade, a desigualdade de Chebyshev fala que isso deve ser variância dividida por número muito grande, de novo, entre aspas, colocamos aqui mais infinito, que é quase zero. Então,
a probabilidade de x estar muito longe do seu valor esperado é muito pequena. Então, os casos limites dessa desigualdade são intuitivamente claras e óbvias, que é mesmo o comportamento que nós esperamos de uma probabilidade, e essa desigualdade coloca umas regras mais rígidas para a avaliação dos valores possíveis da probabilidade. Vamos fazer a demonstração, por exemplo, da nossa desigualdade de Markov. Primeiramente, vamos ver o que significa que a nossa variável aleatória é não negativa, positiva. Isso quer dizer que a função de distribuição acumulada dela, f, tem que ser igual a zero para os argumentos negativos. Isso vai dizer que a nossa variável aleatória não pode atingir nenhum valor negativo. Nesse caso, nós podemos escrever a expressão para o valor esperado. Vai ser a integral, não de menos do infinito, mas só de zero. Porque nos valores positivos nós temos simplesmente f igual a zero. Essa integral pode ser dividida em dois pedaços. Para a integral de Stieltjes, essa propriedade é válida. Qualquer integral pode ser dividido em dois pedaços se nós tomarmos algum a aleatório que é positivo, que está dentro desse intervalo de zero até o infinito, então nós podemos dividir em dois pedaços. Agora nós notamos que cada um desses termos aqui são positivos. E se nós tirarmos um deles, por exemplo esse, o valor só pode diminuir. Quer dizer, tudo isso é maior ou igual do que a integral de a até infinito. Essa integral também pode ser avaliado, se nós lembrarmos que x é maior ou igual a que a. Portanto, se nós substituirmos esses x aqui por valores de a, nós só podemos diminuir o valor. Portanto, isso é maior ou igual do que integral com constante. Essa integral já nós podemos calcular. Isso é simplesmente a gente pode colocar para fora da integração. E isso nada mais, nada menos do que simplesmente a probabilidade de x sendo maior ou igual a A. Se nós agora dividimos por A, nós provamos a nossa desigualdade. M1 de x é maior ou igual do que a probabilidade de x sendo maior do que A. O que nós precisamos? A prova da desigualdade de Chebyshev está nas notas da aula. Agora vamos considerar mais uma generalização de desigualdade de Markov. Eu chamei de desigualdade de Markov 2. Que nós podemos introduzir mais um parâmetro nessa desigualdade, K, tal forma que no lado direito nós vamos ter uma expressão um pouco mais elaborada. E nós voltamos para o caso de desigualdade de Markov 1, quando K é igual a 1. A última desigualdade que a gente vai estudar é uma desigualdade que a gente, na verdade, já conhece. Ela se chama desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz e já encontramos ela na álgebra linear. Para dois vetores do espaço Rn, é satisfeita a desigualdade a seguir. O produto escalar dos vetores ao quadrado é sempre menor ou igual ao produto dos quadrados dos módulos de cada um dos vetores. E isso é se o nosso produto escalar, definido no espaço vetorial Rn, é comum. Mas acontece que isso é válido em qualquer espaço vetorial para qualquer produto escalar, ou, nesse caso, melhor dizer, de produto interno dos elementos de todos os
espaços vetoriais. Entre outras coisas, isso é válido para espaço de todas as variáveis aleatórias, que pode ser considerado como um espaço vetorial. Por quê? Provem e vejam isso em casa. E nesse caso, nós precisamos introduzir uma nova definição de produto interno, que vai ser uma das possíveis definições desse produto escalar, entre aspas, produto interno, é através do valor esperado de produto de duas variáveis aleatórias, quais são considerados como os elementos do espaço vetorial. Com essa definição, por exemplo, nós temos que o quadrado de variável aleatória é simplesmente o valor esperado do quadrado da variável aleatória. Então, mas o importante é que agora é um número, né? Como produto escalar comum, leva dos pares dos vetores para números reais, da mesma forma. Então, isso é um par dos vetores, mas isso já é um número real. Se nós utilizamos esses novos vetores e a nova definição de produto escalar, produto interno, na desigualdade que a gente já conhece, nós chegamos a uma nova forma dessa desigualdade, que fala o seguinte: o quadrado do valor esperado do produto das variáveis aleatórias é sempre menor ou igual do que os valores esperados dos quadrados das variáveis aleatórias. Lembra, vou escrever aqui de novo: A vezes escalarmente o vetor B é sempre menor ou igual do que o módulo do vetor A, quadrado desse módulo, vezes o quadrado do módulo do B. Então, as desigualdades são completamente análogas. Sugiro vocês fazer a demonstração que no caso dos novos vetores que são variáveis aleatórias, vai praticamente pelo mesmo caminho do que para vetores de Rn. A demonstração para vetores de Rn eu indiquei nas notas. Tentem, por favor, fazer também a demonstração para variáveis aleatórias. Finalmente, notamos que a igualdade é satisfeita, quer dizer, o quadrado desse valor esperado é igual ao produto dos valores esperados dos quadrados, se e somente se as nossas variáveis aleatórias são proporcionais, com algum y, aqui deve ser alfa. Quer dizer que existe uma alfa, um número real, tal que x é sempre proporcional a y. E mais uma vez, essa afirmação também é completamente análoga à afirmação da álgebra linear, justamente porque essa igualdade, ou desigualdade no caso geral, é a propriedade de todos os espaços vetoriais. E uma vez você definiu um espaço vetorial em termos das variáveis aleatórias e definiu o produto interno nesse espaço, aí você imediatamente tem a desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. Por aqui completamos a nossa conversa das desigualdades. Prosseguimos com a próxima aula daqui a pouco.